você apontar o dedo é a coisa mais fácil. Mas se você tá lá no local lá, meu, é a sua cabeça que tá prêmio. Porque se der bom, maravilha. Se os caras derrubam o cara bate a cabeça lá e morre, acabou a vida do cara, meu. Acabou a vida do polícia. Então, eu acho que assim, ó, por isso que não houve uma atitude um pouco mais drástica de parar ele. E aí, meu, o cara virou herói, né, mano? Pegaram, lógico, depois, mas você vê. Aí o cara vira herói. Aí a polícia sai como, Ganhou, BBB. acho que na época ele foi de 0 a não sei quantos mil seguidores no Instagram. Mano, pelo amor de Deus, cara, isso é um absurdo, mano. Mas o policial lá que vai atrás, que pega o ladrão Você todo tá dia... entendendo, meu? Não tô falando que o policial precisa ter seguidor, mas tipo assim... Sim. Mas aí o policial é normal. Agora o cara que dá pinote, todo mundo vira rei na quebrada, né? Olha, cara, é tanta coisa. Meu, eu fico vendo umas coisas, né, às vezes... Porque assim, o nosso esporte, né, a gente tá treinando constantemente. Cara, você vai se aperfeiçoando, você troca a perna numa manobra, tira a mão, vira pro outro lado, é muito difícil, manobra com moto é muito difícil, exige um preparo tremendo. Você posta um vídeo desse, dá nada de visualização, o cara empinando na rua reto, fugindo ou fazendo alguma coisa, 500 milhões de visualizações, isso não sou eu que falo, tá? São coisas que acontecem mesmo e... Sim. Você fala, meu, olha que discrepância, né, cara? Uma coisa... Mas... Tem algum pinote seu que já te marcou muito? Tem, mano. Tem sim. Foi um pinote que foi na Zona Leste, né? Inclusive até já comentei desse pinote nos outros podcasts. Marcou bastante porque foi... Nós estávamos no patrulhamento, né? E aí a gente tava patrulhando... Na época lá, o Sargento Renato, o Geleia e eu, né, mano? O Ares, o soldado Ares. E a gente patrulhando, aí o Renato chegou, chamou o Geleia, eu vi que ele foi pra frente, aí voltou. Tipo, num patrulzinho assim, ó. Chamou, trocou uma ideia, voltou. Aí me chamou, né? E fez assim, eu colei. Aí ele falou assim, quer almoçar? Eu falei, quero, chefe. Porque, mano, a gente treina, né, mano? Então, come pra caramba, né? Falei, quero sim, se puder aí, eu queria comer. Tá bom. Aí a gente pegou a Assis Ribeiro, assim, entramos na Assis Ribeiro e paramos, assim, sentido leste, né, não sentido centro. E aí paramos assim, aí o Sargento Renato parou num farol de pedestre, assim, ó, parou pra frente, o Geleia parou pra direita e eu parei pra esquerda no contrafluxo. Cara, veio uma Meriva táxi, meu, no contrafluxo, eu ganhei na Meriva assim, ó, mano, e o cara veio a milhão, mano, negócio de... pilotando assim, eu vi que a Meriva, ele passou por nós assim no contrafluxo, assim, ó, daquele jeito, cara. Não é normal isso, um táxi desse jeito. Mano, chamou muita atenção, voltei. Tanto que eu voltei na contra, eu tive que voltar na contramão, porque eu não conseguia acessar. Voltei um bom pedaço na contramão assim, quando eu peguei a mão certa, mano, o cara tava longe pra cacete. Aí você já chamou a equipe. Eles já voltaram, quando eu voltei eu já buzinei, os caras voltaram. E eu tava de XT600 na época e tinha umas Falcons que tinham acabado de chegar, eles estavam de Falcons, se não me engano. Então minha moto era um pouco mais forte que a deles, aí eu fico um pouco mais à frente, Famosa né? 660. Antes dela, Antes 600. dela? As 600 mesmo, Tá. XT600. E aí, cara, eu fui, quando eu consegui aproximar dele assim, ó, e ele não parava, meu, foi embora. Aí eu comecei a dar uns toques de farol assim, e ele nada. Aí eu liguei o strobo, apaguei, cara, nada. Aí eu sirenei, né, mano? Deu uns toques de sirene assim. Aí o passageiro olhou pra trás, mano. Porque essa Meriva, ela tinha seu filme clarinho, o táxi. Então conseguia ver quem tava ali, mas era pouco, mas conseguia ver. Aí eu vi que o passageiro fez isso aqui, ó. Olhou pra trás e cutucou o cara, fez assim, ó. Mano, aí que os caras começaram a... Acelerar. Aí que o pinote comeu, velho. Falei, meu Deus do céu. Aí, mano, liguei a sirene, liguei o strobo, liguei tudo, né, irmão? Aí o que eu pensei? Eu falei assim, caramba, mano, como começa a passar uma par de coisa na sua cabeça, irmão, na moral. Aí o que eu fiz? Eu fiquei a Meriva, ela tem uma coluna aqui assim, o farol dela é... Aí eu fiquei nessa coluna aqui, ó. Verdade, ela eu fiquei nessa coluna aqui, ó, porque eu falei assim, mano, se tiver armado e o cara tiver na maldade virar efetuar disparos, pode ser que me acerte, mas a coluna aqui, ó, vai ficar meio difícil, né, mano? Ponto cego dele. E a milhão, mano, que, tipo, o carro... Falei, mano, vai ser aqui. E, cara, ele foi batendo, mano, pra lá, foi batendo nos carros, porque chegava nos cruzamentos, né? Farol parava assim, ó. Mano, ele vinha, cara. Vinha essa milhão derrapando assim, subia na calçada, ia batendo nos carros, empurrando os carros assim, ó, batendo, mano.
e ir embora, toma cara. veneno. E eu, mano, trai, vai. Ó, o pinote começou na 8.000, mano, da 8.000 e pouco lá da Assis Ribeiro. Foi parar, mano, quase na Gabriela Mistral já, que ela já, fim da Assis Ribeiro vira a Gabriela Mistral lá, né? Assis Ribeiro, pra quem não sabe, tá onde aqui em São Tá na Paulo? Zona Leste. Zona Leste. É, ela é meio que paralela a Ayrton Senna. Aham. Tipo, a Ayrton Senna tá, assim, ó, né, paralela a ela aqui. Só pra ter uma localização. Sim. E aí ele foi, ela, tipo assim, ó, ela vai pra onde ele tava indo, se ele continuasse, ele ia pegar ali, ele ia sentido Itaquerão, tá ligado? O estádio do Corinthians lá. E aí, meu, ele foi. Aí o que acontece? Lá na frente, já virando Gabriela Mistral, ela faz uma curva pra esquerda, assim, ó. E o trânsito parou na esquerda, porque o pessoal entra pra ter um acesso que os caras entram. E aí ele veio a milhão, mano, ele se perdeu ali, porque como o trânsito parou na esquerda, ele tirou pra direita e a curva era pra esquerda. Cara, ele tirou assim, a Meriva deu uma chacoalhada assim. Na hora que ele foi virar, ele freou e a roda foi assim, ó. De lado. Freada de lado, mano. Ele veio escorregando assim, ele bateu no poste, bateu de lado assim. Mano, a Meriva bateu, subiu assim, ó, decolou, cara. Bateu, decolou assim, virou pra minha frente, bateu no ônibus e caiu assim, né? Aí, meu, cheguei, brequei assim, aí, mano, o cara. Aí o motorista trocou tiro com o Carrocan, né? Ah, é? É, O trocou tiro motorista com o tava na Carrocan, disposição, tava então. bandidão, mano. O passageiro ficou preso no carro, Na ferragem. na ferragem. Se você olhasse assim, ó, sem brincadeira, um raio de 20, 30 metros assim, ó, tinha a peça da Meriva assim, cara. E aí, meu, pra tirar o passageiro foi cortar. Eu achei que ele ia morrer no local lá, porque tava lá, tipo, estribuchando, enfim. Aí foi acionado o resgate e tal, né, meu? Aí socorreram os caras. Aí, pra tirar ele, teve que cortar o carro, teve que tirar ele por cima, porque, mano, o carro virou uma lata de papel. sardinha, né, mano? Virou um papel. Então essa ocorrência foi bonita pra caramba, mas marcou bastante, porque assim, quando você tá no pinote ali, meu, e você tem que tomar muito cuidado, você não pode aproximar muito, porque se o cara frear, você entra com tudo na traseira do verdade, cara. Você tem que ter tudo isso daí. Se o cara virar, efetuar disparo, meu, você tá com as duas mãos no guidão. Você não consegue, tipo, por mais que. Então é uma ocorrência muito complexa. O pinote, assim, é bem complexo. Então marcou bastante. Foi uma ocorrência bonita, graças a Deus deu tudo certo. Não tinha ninguém no carro, sabe? Aí depois a vítima apareceu, reconheceu os dois bandidos lá. Então, mano, os tinham caras me roubado, então. apavoraram. É, o carro era caráter geral de roubo. Ah, Tinha tá. apavorado o tiozinho tinha glaucoma. O cara, meu, tava desesperado. Ele agradeceu tanta gente, meu. O carro, infelizmente, tinha seguro também, o carro. Mas assim, Sim. o carro virou, acabou com o carro. Ontem